A pausa de hidratação não foi feita para hidratar os jogadores. E quando você descobrir o motivo real, você nunca mais vai assistir os jogos do mesmo jeito. Sou o Contos do Edu e se inscreva para mais vídeos diários. Saiu a regra, nós avisamos vocês que não era uma pausa de hidratação. A gente sempre foi muito honesto com vocês aqui. É pra gente se hidratar, Thiago. Você não é desses, né? Você toma Não é uma pausa de hidratação. Falei, é uma pausa publicitária, isso é uma pausa para vender comercial, porque tá caro. É muito caro. A Cazé TV, a Globo e o SBT podem dizer para vocês com mais propriedade que a brincadeira é caríssima. Por um motivo, porque todo mundo quer. Porque muda a tua grade. Porque muda o espírito da tua emissora. O SBT está transbordando de alegria de ter a Copa do Mundo lá. Vocês devem ter visto os funcionários outro dia fazendo uma festa no estacionamento. Assim. Tá todo mundo muito feliz de poder participar dessa festa. Quando eu fiz uma reunião lá atrás, quando eu fui contratado lá atrás, uma reunião secreta que eu vou falar para vocês, e começaram a falar, eu falava, e a Copa? Vamos para a Copa, vamos pegar a Copa, vamos fazer Copa. Ah, mas os pacotes, mas tá caro. Eu falei, vamos fazer, tem que fazer. E aí alguém falou, mas é muito caro. E eu falei, quanto custa ficar de fora? Quanto custa para você, moralmente, ficar de fora? Olhar os teus concorrentes fazendo. Todo mundo falando de Copa, o Brasil inteiro parado para ver a Copa, porque ninguém liga para a seleção, tá? Vocês viram ontem, vocês vão ver segunda-feira, como ninguém liga para a seleção brasileira. Então, quanto custa ficar de fora? Mas é muito caro. E aí a FIFA criou esta pausa de hidratação para ajudar os detentores de direito a venderem mais comercial, para tentar ajudar a pagar a conta, porque é muito caro. Então, eu entendo que as pessoas reclamem, eu entendo que isso mude a essência do futebol, na opinião de alguns treinadores. Outros já gostaram, já viu o Abel elogiando, por exemplo. Eu, Thiago, como fã, acho que 3 minutos é um pouco longo demais, talvez 2. Né? Acho que não precisa vender 3 minutos de comercial também. 2 minutinhos estava bom, mas eu acho que não tem como tirar a pausa para hidratação, que é uma pausa publicitária, porque é uma conta difícil de fechar. Pensa comigo. A cada jogo dessa Copa, o árbitro apita uma parada obrigatória no meio de cada tempo. O jogador vai para o lado do campo, bebe água, 30 segundos, e aí volta. Parece até um cuidado e parece proteção, mas tem algo acontecendo nesse intervalo que não tem nada a ver com os jogadores. Essa desgraça, velho! Os caras não jogou 20 minutos ainda, velho! Hidratar o quê, pivete? Hidratar não é desgraça, rapaz! Hidratar... A FIFA tornou obrigatória uma pausa de 3 minutos no meio de cada tempo nos 104 jogos da Copa. Não importa se o calor está a 40 graus em Miami ou se o estádio é coberto e tem ar-condicionado. A parada acontece sempre. Em março, a entidade liberou oficialmente os anúncios dentro dessas paradas. E aí, o que era jogo virou negócio. Segundo o Wall Street Journal e a Fox, que transmite nos Estados Unidos, eles cobraram $200 mil por um anúncio de 30 segundos durante cada pausa. Em jogos da seleção americana chega a 750 mil. São mais de 800 espaços publicitários criados ao longo do torneio. E só nos Estados Unidos a conta passa de $250 milhões, mais de R$ 1 bilhão. Todos eles tirados da pausa que disseram que era pela saúde. Pausa para hidratação. Como torcedor, chato, hein? Do meu ponto de vista, perde ritmo, mas confesso que salvou a gente ali contra o Marrocos, graças a Deus. Mas como médico do esporte, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Porque a parada para hidratação, ela não serve só para hidratar o jogador. O jogador não está desidratado em 22 minutos, mas basicamente serve para proteção. O objetivo principal é ajudar na termorregulação do jogador. A pausa para hidratação, ela não serve simplesmente para hidratar, é para resfriar. E aí, leve em consideração algumas coisas. Pense comigo, o jogador está produzindo uma quantidade de calor excessiva, só que o ambiente também promove calor. E aí a gente mede isso como? Com um índice. Nesse índice, considera-se o quê? Radiação solar, velocidade do vento, umidade e temperatura. Então, se isso também atrapalhar o jogador, vocês não concordam que ele vai ter um aumento de temperatura? Se existe um aumento de temperatura, podem ocorrer duas situações. A hipertermia induzida por esforço e o heat stroke, que são duas coisas que a gente começa a se preocupar, sendo o heat stroke até fatal. Então, essas pausas, elas não são só para hidratação, elas são basicamente para resfriamento. Existe aí a consideração de que ajuda do ponto de vista técnico, mas de certa forma protege os jogadores de perderem performance ou de se colocarem em risco. Meu ponto de vista como médico é uma grande vantagem. Fico muito feliz que eles conseguiram colocar isso como regra agora. E não fui eu que disse que isso mudou o futebol. Foi o capitão da Holanda.
Ele reclamou publicamente que parar o jogo para fazer publicidade destrói totalmente o ritmo da partida. O futebol, que sempre foi bola rolando, virou 4 tempos, igual basquete e igual futebol americano. Agora, olhando de longe, proteger o atleta no calor é justo. Ninguém aqui é contra isso. A própria UEFA só mantém a pausa quando o calor é real. Mas me explica uma coisa. Por que a parada continua acontecendo dentro de um estádio climatizado? Por que acontece em jogos noturnos ou quando tem chuva? Porque a pausa nunca foi só pela saúde. Foi justamente pela janela de comercial que ela criou. Te enganaram nessa Copa e você acreditou. Você reparou que agora, no meio dos jogos da Copa do Mundo, o árbitro para a partida para uma pausa de hidratação? Muita gente acredita que isso acontece apenas para proteger os jogadores do calor, principalmente porque a Copa está sendo disputada durante o verão americano. Isso realmente faz sentido em vários estados aqui dos Estados Unidos, mas existe um detalhe que pouca gente percebeu. Essas pausas também criam um espaço comercial que o futebol nunca teve. Pensa comigo, a NFL, a NBA faturaram bilhões porque possuem pausas programadas durante o jogo. O futebol sempre teve um problema para quem vende publicidade. O relógio não para. Imagina comigo milhões de pessoas assistindo um jogo ao vivo e de repente a partida para por 3 minutos. O torcedor que sabe que o jogo vai voltar rapidamente, ele vai continuar na frente da televisão. Antes a partida acabava o primeiro tempo, o torcedor sabia que 15 minutos depois iria voltar o segundo. Então ele saía para ir no banheiro, beber água, comprar alguma coisa e aí a audiência ia lá embaixo. Não tinha lucro nenhum para o patrocinador. Agora, para essa parada de hidratação, esse cenário fica perfeito para vender publicidade. As emissoras conseguem comercializar anúncios com horários marcados. Os patrocinadores sabem exatamente quando vão aparecer e a audiência permanece praticamente a mesma durante a pausa. Algumas estimativas mostram que, considerando todas as partidas da Copa e os espaços comerciais que essas pausas criam, o potencial de faturamento pode chegar à casa de centenas de bilhões de dólares. Ou seja, além de proteger os atletas, essas pausas também pode representar uma transformação na forma como o futebol gera receita. E eu acho que essa é só a primeira Copa. Se esse modelo der certo, pode ser que ele passe a fazer parte do futebol para sempre. Pergunta é, você acha que isso moderniza o esporte ou prefere o futebol do jeito que ele sempre foi? Comenta aqui. E o futebol, para muita gente, não é produto. É o domingo com o filho, com o pai, com os amigos, com toda a família. É o momento em que o Brasil para junto. E esse momento vai sendo fatiado, interrompido e vendido para caber mais um anúncio no meio. Quando o dinheiro começa a reformatar até o esporte que une o povo, é sinal de que nada mais está fora do alcance do mercado. Eu sou Contos do Edu, e eu acredito que o povo bem informado não é enganado facilmente. Agora já me segue e compartilha esse vídeo com quem está assistindo a Copa sem saber o que está acontecendo no meio do jogo.